Sérgio Sousa é tircense e diretor da Federação Portuguesa de Ciclismo, que está hoje connosco para nos falar dos impactos que esta pandemia causou na modalidade. Obrigada, Sérgio, pela disponibilidade e começava por lhe perguntar isso mesmo: que impacto teve a pandemia da Covid-19 no ciclismo nacional e internacional? Olá, antes de mais quero agradecer ao Santis TV pela entrevista e pela oportunidade também de falarmos aqui um pouco sobre a minha modalidade. O ciclismo sofreu um impacto a duas velocidades. As competições, inevitavelmente, à semelhança das outras competições, foram canceladas, continuam suspensas e, ao que tudo indica, serão retomadas a 5 de julho, com medidas e regras no ciclismo algo distintas, porque atualmente ainda não, pelo menos nesta fase de arranque, ainda não será permitido as tradicionais competições que estamos habituados a ver em pelotão, terão que ser só contra-relógios, exercícios individuais. Esse lado do ciclismo ficou parado. O outro lado do ciclismo, que não é a minha área, mas também pertence ao ciclismo, que é a questão da utilização da bicicleta e o utilizador de bicicletas e o cidadão que faça desporto utilizando a bicicleta. Essa área, por outro lado, cresceu e houve aqui um grande boom de utilizadores das bicicletas pela questão do confinamento e muitos de nós começamos a perceber que ou está aqui a prova que o ser humano não foi criado para estar em cativeiro e olharam para a bicicleta como um meio de escape, tendo em conta o contexto em Portugal, porque em restantes países da Europa, como por exemplo lembro em Londres mesmo antes de decretarem o estado de emergência e o confinamento obrigatório, as primeiras medidas que foram tomadas na cidade de Londres foi utilizar a bicicleta em vez dos transportes públicos. Portanto, isto para o ciclismo teve aqui dois impactos distintos, o impacto positivo e o impacto negativo. Muito bem, como falou, várias competições foram canceladas. Gostaria que me explicasse quais foram e que impacto essa medida teve também para os atletas. A área da competição foi e está a ser aqui um tema muito sensível. Nós ainda não sabemos bem como é que vamos fechar este ano e como é que serão os anos seguintes, porque o ciclismo, maioritariamente, quase todas as vertentes, à exceção de pista, que é uma modalidade de inverno, mas todas as outras vertentes de ciclismo disputam-se a partir de fevereiro, março, que foi exatamente quando fomos obrigados a cancelar todas as competições e temos miúdos que este ano ainda não competiram e nem sabem bem se vão competir. Estamos a falar desde os miúdos das escolinhas, desde dos 5 anos até ao profissional. Os ciclistas profissionais serão aqueles que primeiro vão retomar a competição, porque pronto, eles têm mais capacidade de adaptação. O ciclismo regional não tem esta flexibilidade e há aqui muitas competições, muitos miúdos que nem sequer vão correr, que não vão conseguir correr este ano, porque também para o ciclismo se retomar e as organizações porem em marcha os seus planos, tem que ter aqui pelo menos um mês e meio de antecedência para avançar com os seus projetos. E com este estado em que são revistas as medidas de 15 em 15 dias, torna-se difícil pôr em marcha as competições assim de uma forma rápida. E isto, logicamente, vai nos trazer aqui repercussões a longo prazo, onde inclusive já estamos aqui a ponderar, a rever as categorias, porque, para que tenham uma ideia, um miúdo do escalão cadete, que estamos a falar de miúdos de 14 e 15 anos, que fazem 2 anos neste escalão, quer dizer, se um cadete não competiu este ano, não faz sentido que para o ano já seja júnior, acaba por ser um degrau muito grande e vamos ter que avaliar tudo isto. Provavelmente vamos ter que fazer aqui um reajuste a nível mundial, não, isto a acontecer será sempre a nível mundial dos escalões,
porque este bloqueio da atividade coincidiu exatamente com o pico das competições e teremos que ponderar. É certo que o ciclismo foi, a utilização da bicicleta, como falei há pouco, uma parte dos ciclistas continuaram a poder treinar, mas treinar sem competir não acaba por não ser viável, dar continuidade ao progresso do ciclista, portanto provavelmente vamos ter que recuar. Muito bem. Devido também a essa situação, nas redes sociais, a Federação constatou que, em reunião com a Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais, ficou explícito o facto do regresso das competições ser algo urgente. Desse encontro resultou uma manifestação pelo regresso da modalidade. Quer falar-nos um pouco acerca dessa iniciativa? Bem, no fundo este manifesto da Associação dos Ciclistas Profissionais foi, no fundo, uma posição e uma chamada de atenção ao Governo para que no ciclismo também há o setor profissional, também tem os seus projetos, os seus postos de trabalho dependem da retoma da atividade. E queríamos, e esse setor, eu digo que queríamos porque a Federação também esteve aqui, também apoiou este manifesto, porque as competições, os projetos necessitavam de uma resposta, os patrocinadores já tinham investido nas equipas, não havia qualquer tipo de luz ao fundo do túnel para a retoma das competições e no fundo isto aqui é um criar de pressão, porque a Federação Portuguesa de Ciclismo já em tempo útil enviou logo um plano de adaptações e uma série de soluções para que o ciclismo retomasse a atividade. Penso que ainda conseguimos enviar primeiro com o futebol e o futebol retomou mais rápido do que nós. Admitimos que são modalidades diferentes, são circunstâncias diferentes, mas exigimos uma resposta. Claro. E fruto disso é que essas respostas começámos a receber aqui algumas respostas, a receber alguns feedbacks da Direção-Geral de Saúde, já se promoveu aqui uma série de reuniões a fim de, essencialmente, aprovar a retoma do ciclismo profissional e, consequentemente, a realização da volta a Portugal. Mas já há data prevista para a retoma das competições? Sim, a retoma de competições será 5 de julho e depois teremos competições todos os fins de semana no mês de julho até o início da volta a Portugal, que será 28 de julho, porque nós também quisemos fazer ver à Direção-Geral de Saúde e ao próprio Governo, é que nós, nas entrelinhas tudo indicava que a volta a Portugal pudesse acontecer naquela data, tendo em conta a evolução da pandemia e tendo em conta as medidas que nós estávamos a tomar para a realização daquele evento. Mas tivemos que antecipar porque é praticamente inviável um ciclista e fazer a volta a Portugal sem fazer outras competições, sem ter um mínimo de preparação ou aqui um mínimo de bases para fazer a volta a Portugal e conseguir dar aqui um bom desempenho desportivo, no fundo é disso que estamos a falar, é de desporto. Falando um pouco da volta à Espanha, que ia passar por Portugal, incluindo pela cidade de Santo Tirso, o que acabava também por ser, de certa forma, uma ótima oportunidade de exposição do nosso país, no país vizinho e no estrangeiro. Acha que esta medida era inevitável? Isso para mim foi um desalento. Eu acompanhei praticamente desde o início este processo da volta à Espanha passar em Portugal, dos percursos, da viabilidade, da interligação das entidades espanholas com as entidades portuguesas, que são dinâmicas diferentes de trabalho e é preciso criar aqui um método de trabalho único. Estava aqui super entusiasmado em ver Santo Tirso na televisão a nível mundial e depois acontece isto. Sim, mas isto é compreensível porque em Portugal, por exemplo, para pormos uma volta a Portugal em marcha, nós precisamos, a organização precisa de no mínimo de 2 meses depois de já ter a volta definida, de já ter o projeto fechado,
precisa no mínimo 2 meses só para finalizar em termos de pedidos de parceiros e oficializações, e agora com os parceiros também da Direção-Geral de Saúde ou dos delegados de saúde locais, ainda mais complicado é. Quando falamos de uma volta à Espanha, tem que se tomar medidas ou decisões com 4 meses de antecedência. E é muito difícil, com 4 meses ou 5 meses de antecedência, prever se ia ser viável isto acontecer a passagem em Portugal, se as fronteiras iam estar abertas, se não iam, e daí a organização da Volta à Espanha decidiu não arriscar. A Volta à Espanha também iria começar na Holanda, as primeiras 3 etapas iriam ser na Holanda, e até aboliram essa ideia de começar na Holanda mais rapidamente que as passagens em Portugal, e depois passado 3 semanas ou isso é que aboliram a ideia de passar em Portugal. Portanto, as coisas são como são, temos que ter consciência e esperamos aqui por outras oportunidades. Claramente. E para os amantes de ciclismo e para os atletas que queiram treinar, quais são os cuidados a ter nesta altura? Bem, no site da Federação Portuguesa de Ciclismo já tem lá um guião das boas práticas de utilização da bicicleta em contexto de Covid. Atualmente o que nós sempre defendemos, numa fase inicial defendemos a utilização da bicicleta de uma forma individual. Depois isto passou o passo seguinte, foi admitia-se o treinar a par, a andar 2 a 2, sendo que o segundo par teria que andar distanciado de 20 metros. Sim. Na altura penso que era esta a regra. Agora admite-se até um máximo de grupo de 5 atletas em conjunto. Ora bem, isto é o que diz, é o que nós defendemos, mas eu também ando na estrada e também vejo que há muitos grupos que não respeitam essa regra. A comunidade tem esta vontade de andar, já se sente livre, sente-se imune e acabamos por ser um pouco alheios a tudo isso, não conseguimos controlar. Muitos deles nem sabem até que a Federação Portuguesa de Ciclismo existe ou que são portadores da licença da Federação Portuguesa de Ciclismo, apesar de nós fazemos campanhas e vamos fazendo campanhas de sensibilização a estes grupos. A vantagem de serem afiliados, no fundo a maior vantagem que eles têm é ter um seguro que lhes permite andar na via pública com segurança, um seguro à semelhança de que é um seguro automóvel, e a um preço acessível por ano. Mas atualmente o que estamos a defender é isto. Nós defendemos sempre que a utilização da bicicleta nunca deveria ter sido suspensa, e isso aconteceu também um pouco por toda a Europa, e acabou por ser vantajoso. Acho que angariámos aqui alguns amantes da utilização da bicicleta. Como eu disse há pouco, a Federação Portuguesa de Ciclismo não se preocupa só com a competição, também se preocupa com o utilizador da bicicleta, e isso acabou por ser uma nota positiva. E falando agora também um pouco acerca do seu percurso, ia pedir-lhe para fazer um balanço desde o início da sua carreira até aos dias de hoje, aliás, e para explicar um pouco, para falar um pouco acerca do cargo que ocupa atualmente na Federação Portuguesa de Ciclismo. Ora bem, eu sou natural de Refões de Ribadave, e o meu pai sempre teve este hábito de andar de bicicleta aos fins de semana com os amigos. Eu lembro-me quando era miúdo, ele já tinha esta rotina de ir andar de bicicleta com os amigos ao fim de semana, e eu fui experimentando vários desportos, desde o atletismo, do futebol, da natação, até aos 15 anos, e depois entrei, na altura ainda havia o Clube de Ciclismo de Santo Tirso, e entrei para esse clube. Comecei a fazer as minhas competições de ciclismo, e aos 18 anos aparece-me a primeira oportunidade de fazer um contrato. Na altura eram os contratos neoprofissionais, que era já estar dentro de uma estrutura que fazia um calendário todo a nível nacional, e teria que me dedicar, já tinha ordenado,
e teria que me dedicar mais afincadamente ao ciclismo. E agarrei o projeto e as coisas naturalmente foram crescendo até aparecer o contrato profissional aos 21 anos. Fui atleta profissional durante 12 anos, participei em 10 voltas a Portugal consecutivas, ou seja, não fiz a volta a Portugal no meu primeiro ano profissional e não fiz a volta a Portugal no meu último ano profissional porque estava numa equipa austríaca e essa equipa austríaca não fez esta competição. E depois lançaram-me o desafio para abraçar aqui o projeto ou o cargo de diretor da Federação Portuguesa de Ciclismo, com a responsabilidade estou com a área de estrada, com a responsabilidade do escalão de cadetes até aos profissionais e também com as seleções nacionais. Este desafio surgiu sempre tive aqui alguma relação, ou fui travando sempre algumas conversas com o atual presidente da Federação, o Sr. Almino Pereira, e ele expondo os meus pontos de vista, o que achava que deveria ser feito, e o que é que eu achava que estava mal no ciclismo português, o que é que poderíamos fazer para os jovens. No fundo, nunca me preocupava só com o setor profissional, sempre fui um apaixonado do ciclismo num todo, e sempre me agradou ver os miúdos e perceber a importância do que é o desporto federado, porque no fundo também é disto que estamos a falar, a importância do desporto federado para a vida dos miúdos, independentemente se venham a ser ciclistas profissionais ou não. O importante aqui é a experiência que o ciclismo lhes dá e que sejam e que levem esta boa imagem do ciclismo para o resto da vida. Pronto, e penso que foi pelo facto de estar sempre aqui a massacrar o nosso presidente com algumas ideias, algumas posições. Ele desafiou-me e eu aceitei. Curiosamente foi uma decisão que deixei de correr aos 32 anos, na altura tinha 32 anos, e foi uma decisão que demorei 2 segundos a tomar, aceitei logo. Aceitei porque pronto, eu tinha a consciência que ser ciclista profissional não iria conseguir sê-lo para sempre e no fundo estava à espera de perceber qual é que era o caminho que iria seguir e achei que isto poderia ser um projeto interessante e foi curioso porque esse último ano que eu estava na equipa austríaca foi um ano que tive muito tempo fora de casa, viajava muito e então disse à minha família, à minha esposa e tal, olha, vou aceitar o desafio, o meu posto de trabalho vai passar a ser em Lisboa, mas pronto, teoricamente estou mais tempo, pelo menos em Portugal, estou mais tempo por Portugal. E mais tempo para a família e para estar com vocês e tal. Inicialmente toda a gente achou boa ideia, e na última competição que eu fiz foi na China, mais concretamente uma ilha que a China tem no sul da China, Hainan, e cheguei da China, já estava mais de 15 dias fora de casa, e cheguei da China numa segunda-feira, na quarta-feira vim para Lisboa. Pronto, e a minha esposa disse, ainda bem que ias passar mais tempo em casa. E assim começou esta loucura do ciclismo e foi bom. Sinto-me que fui um sortudo porque encontrei outro amor dentro do ciclismo. Consegui perceber que o ciclismo também me fascina o facto de desenvolver aqui projetos e dá-me a mesma adrenalina do que me dava quando eu competia. Vai certamente estar ligado ao ciclismo para o resto da vida. Isso não consigo dizer, gostava que sim, mas quer. Não consigo dizer, porque pronto, isto é um cargo, é um cargo político, estamos aqui com mandatos, temos os nossos limites de mandatos, mas pronto, o futuro depois dirá. Sinceramente agora não estou muito preocupado com isso. No fundo, eu acho que sempre me habituei a isto. Nós, enquanto atletas profissionais, nunca fazemos planos a longo prazo, planos a 1 ano ou 2. Sim.
e aprendemos rapidamente a adaptar-nos a novas realidades e a novos contextos. Nunca me preocupei muito com isso, sempre mantinha a minha linha de trabalho e depois veremos. Apesar de já estarmos em fase de desconfinamento, quando a pandemia terminar, qual vai ser a primeira coisa que vai fazer? Olha, a primeira coisa que eu queria fazer era anunciar aos nossos clubes, às nossas escolas de ciclismo, que já podiam fazer competições como sempre fizeram. Porque é verdade. Porquê? O ciclismo, ou para uma grande parte das pessoas, tirando do setor profissional, acaba por ser o hobby das pessoas, ou sejam como ciclistas, ou sejam como diretores. É o escape de muita gente, são estes fins de semana que vão com os miúdos, correm o país, fazem as competições, aquilo também lhes dá a adrenalina deles. E a partir do momento em que eles perderam isto, perderam o hobby, foram obrigados a ficar em casa confinados, depois perderam o hobby deles, os diretores esportivos e os miúdos, mas penso que mais os diretores esportivos eu sinto que mais sofreram com isto. Quando digo os diretores esportivos ou os dirigentes, são aqueles que representam estes clubes, estas associações. Eu notei que muitos perderam aqui o tino e ficaram completamente perdidos e queriam era competições, queriam que nós fizéssemos qualquer coisa, até fazíamos estas videoconferências, para eles já era algo diferente, mas o que eles querem é poder pegar nos miúdos, poder ir pernoitar em algures e no dia seguinte pôr os miúdos. Olá Sérgio, outra vez tivemos aqui algum problema técnico, um problema de rede. Vamos então continuar. Uhum. Não, como eu estava dizendo, perdi aqui um pouco a noção até onde é que isto ficou, mas voltando ao tema do que é que eu iria fazer depois de terminar a pandemia, estava aqui a explicar que a minha maior vontade é conseguir pôr o ciclismo na estrada de uma forma que os nossos dirigentes dos clubes e das associações, principalmente do pessoal das escolas, das equipas de formação, que isto acaba por ser o hobby deles e o escape das vidas deles. Para a parte deles são voluntários nestas atividades e a importância que representa para estas pessoas, não só para os ciclistas, enquanto formação, mas para estas pessoas que também estão de volta destes projetos, a maior alegria a melhor notícia que eu lhes poderia dar era que o ciclismo iria retomar as estradas, que eles já podiam ir com os seus projetos por essas estradas fora e desfrutarem de um belo fim de semana de ciclismo. Nunca é demais agradecer-lhe, Sérgio, por ter acedido ao convite da Santis TV para esta curta entrevista. Chegamos assim ao fim. Até à próxima. Obrigado, eu é que agradeço. Até à próxima.